Estamos de volta para a nossa fase final de aula. Vou disparar o relógio aqui. Vou tentar fazer esse último período nesses 15 minutos para encerrar e não fazer uma aula muito longa, porque não é esse o objetivo, tá? Então vamos passar aqui. Processo administrativo disciplinar. Esse é um tema muito importante. Toda consultoria jurídica de ministério, todo advogado da União faz PAD, faz parecer em processo administrativo disciplinar, então é um tema recorrente em provas. Na minha prova caiu na dissertação, era uma dissertação praticamente igual a um parecer, só que não tinha forma de parecer, porque abordava várias situações e tal. Então eu trouxe algumas situações que foram cobradas na minha prova e trouxe outras que surgiram de lá para cá, que são importantes, e eu acho que PAD é um assunto sempre bom para ser mencionado. Vamos lá. Eu coloquei aqui inicialmente aquela súmula vinculante número 5 do Supremo, todo mundo já conhece, não vou perder tempo com ela, desnecessidade de advogado no processo administrativo disciplinar. Isso não gera ofensa à Constituição, ponto. Isso sem grandes problemas, então vamos para o próximo ponto, que é portaria de instauração do PAD, desnecessidade de especificação da conduta. Então qual é o problema? Na instauração do PAD, na portaria que se instaura o processo administrativo disciplinar, há necessidade de descrição minuciosa dos fatos. Isso era uma alegação recorrente em processos administrativos disciplinares e o STJ disse que não. Ele chegou à conclusão que a portaria de instauração do PAD ela serve apenas para dar publicidade, até porque a fase de investigação ainda não se iniciou, e essa descrição minuciosa é obrigatória apenas no termo de indiciamento. Tá? E o STJ diz que é sabido e consabido que a portaria de instauração do PAD prescinde da minuciosa descrição dos fatos, sendo certo que somente na fase seguinte, ou seja, no termo de indiciamento, se faz necessário especificar detalhadamente a descrição e a apuração dos fatos, certo? Então aí, termo de indiciação é o momento adequado. Não há necessidade de especificação dos fatos na portaria de instauração. Exceção. O artigo 145 e 146 da 812 diz que nos procedimentos sumaríssimos, para aplicação da pena de advertência ou de suspensão até 30 dias, não há necessidade de. Não vai haver a necessidade de indiciamento, porque já pode ser aplicado diretamente a penalidade. Então, vai haver necessidade de descrição minuciosa dos fatos na portaria de instauração do PAD. Por quê? Porque mais para frente isso não vai haver outra oportunidade para se fazer essa descrição. Então, já ali é necessário que se faça essa descrição, certo? Terceiro ponto, esse aqui é um ponto importante, já era jurisprudência tranquila, pelo menos no âmbito do STJ, e no Supremo Tribunal Federal, recentemente, houve uma decisão nesse RMS 24194, em que se decidiu que é constitucional a delegação de competência do Presidente da República para os ministros de Estado para a aplicação da pena de demissão, certo? Eu trouxe aqui uma parte, um trecho do voto que contempla essa questão. Então ele diz: o permissivo da delegação ao ministro de Estado quanto ao provimento de cargo vago abrange, ainda que tacitamente, a delegação de demissão, a delegação da competência, pois é juridicamente possível, entendimento corroborado pela jurisprudência do tribunal, certo? Então, tranquilo. Tem penalidade de demissão, pode delegar para o ministro que ele vai fazer a aplicação. Isso aqui é um outro julgado que trouxe a mesma conclusão. Vocês vão receber esse arquivo e vocês dão uma lida com detalhes para facilitar na argumentação de vocês. Tá? Prova emprestada em processo criminal. Esse é um assunto também recorrente, acontece muito. Muitas pessoas alegam nulidades por utilização de provas colhidas em processo criminal no processo administrativo, e a jurisprudência já chegou à conclusão que é possível a utilização da prova emprestada, então não há nenhum problema, diz aqui. Daí não se deve concluir, no entanto, que a prova licitamente obtida por meio de interpretação telefônica, realizada com autorização judicial para instruir a investigação criminal, não possa ser utilizada em processo administrativo disciplinar. Então, é exatamente isso. Desde que a prova tenha sido colhida de forma lícita, com observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, não há nenhum problema em se fazer o compartilhamento dessa prova. Tá? Esse ponto
é bem importante mesmo. Aqui eu coloquei, só atentar para o fato que as provas devem ser colhidas licitamente, observância do contraditório e ampla defesa. Tá? Um outro ponto importante aqui é a questão da prescrição no âmbito do processo administrativo disciplinar, porque a gente sabe que a prescrição ela somente começa a correr contra a administração quando há o conhecimento do fato pela autoridade coatora, né, pela autoridade responsável pela aplicação da penalidade. Então, uma vez tornado-se conhecido o fato pela administração, inicia-se o prazo prescricional. Ponto. Aí o STJ diz: os fatos chegaram ao conhecimento da autoridade na data tal, e o processo administrativo foi instaurado em tal, operando-se a suspensão do prazo prescricional por 40 dias. Tendo em vista a retomada da contagem, conclui-se que o ato demissional não foi atingido pela prescrição. Certo? Então, aqui o STJ utiliza o termo suspensão, mas na verdade se trata de interrupção porque o prazo começa a contar por inteiro, certo? Então, instaurado o processo administrativo, tomado o conhecimento do fato, inicia-se a prescrição. Instaurado o processo administrativo disciplinar, a contagem é interrompida. Passados 140 dias dessa interrupção, volta a correr o prazo prescricional, tá certo? Então, é basicamente isso, é muito simples também, então não tem nenhum problema em relação a isso aqui da prescrição. Né? Isso aqui é importante, isso aqui é a construção jurisprudencial do STJ, baseado na contagem dos prazos do PAD, mais ou menos a mesma coisa que acontece lá com o processo criminal, então é isso. Outro ponto importante é a aplicação de penalidade distinta. O STJ entende, de acordo com o artigo 168 lá da Lei 8.112, que há a possibilidade de a autoridade aplicar uma penalidade distinta àquela que foi prevista ou recomendada pela comissão processante. Isso pode ser feito, inclusive, no parecer da consultoria jurídica, certo? Não tem problema nenhum. Desde que o julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário à prova dos autos. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade, certo? Isso aí é bem tranquilo, né? Não tem nenhum problema. Aqui o STJ disse: a autoridade competente para aplicar a penalidade administrativa vincula-se aos fatos, e não à capitulação legal. Assim, em processo administrativo disciplinar, o servidor se defende dos fatos que lhe são imputados, podendo a autoridade administrativa adotar capitulação legal diversa da que lhe deu a comissão de inquérito, sem que isso implique cerceamento de defesa. Bem tranquilo também, sem nenhum problema, tá? Então, esse é um julgado importante também. Aqui eu trouxe só a título de ilustração o artigo 1º do Decreto 3035. Esse é o decreto que estabelece a delegação de competência para os ministros, tá? Esse artigo 1º estabelece que a manifestação da assessoria jurídica ela é obrigatória em qualquer caso. Então, sempre é necessário para subsidiar o ato do ministro na aplicação das penalidades de demissão e de cassação de aposentadoria a manifestação do órgão de assessoramento jurídico responsável, certo? Passando para o ponto seguinte, esse é um tema que merece todas as atenções da gente, inclusive tem grandes repercussões na administração. É um tema que ainda está em discussão, eu não considero encerrado, mas assim, em princípio havia aquela jurisprudência que dizia que não há direito adquirido à nomeação. Depois a jurisprudência evoluiu através desse julgamento do STF, que estabeleceu a necessidade ou a obrigatoriedade de nomeação, ou seja, o direito adquirido à nomeação, desde que se esteja dentro do número de vagas, salvo por algumas exceções que eu recomendo a leitura desse acórdão que trata dessas exceções. Foi um processo relatado pelo ministro Gilmar Mendes. Então, há algumas situações que ele traz aqui que justificariam a não aplicação, criação, vamos dizer assim, não criação do direito subjetivo à nomeação, certo? Então esse foi o primeiro pontapé, né? O primeiro passo foi a necessidade de reconhecimento do direito adquirido à nomeação.
E aí veio o STJ recentemente em 2 julgamentos e disse o seguinte, que em determinadas situações, quando o edital estabelece que o número de vagas será tal, mais aqueles que vierem a vagar ou serem criados ou sejam criados durante a validade do certame, essas vagas também ensejam o direito adquirido à nomeação, certo? Isso é novidade. Houve um MS de relatoria do ministro Napoleão Nunes, que está aqui nesse arquivo, vocês podem consultar aqui e também no STJ, e houve também um outro julgamento do ministro relatado pelo ministro Sebastião Reis Júnior, aqui Sebastião Reis Júnior, RMS 27389, em que ele disse que a turma entendeu que, se o edital dispuser que serão providas as vagas oferecidas e outras que vierem a existir durante a validade, os candidatos aprovados fora do número de vagas, mas dentro das posteriormente surgidas ou criadas, têm direito adquirido, têm direito líquido e certo à nomeação. Certo? Aí aqui ele faz uma referência ao Supremo, a uma passagem que o ministro Gilmar Mendes diz que as vagas têm que ser criadas, as vagas que geram o direito adquirido são aquelas expressamente previstas no edital. Ou seja, as vagas que surgirem não estão expressamente previstas, portanto não geraria direito adquirido à nomeação. Isso aqui a gente vai ter que esperar, o Supremo vai se manifestar sobre isso, tenha certeza que a AGU vai atuar nisso daqui, para chegar a uma consolidação dessa jurisprudência, certo? Então, basicamente, em relação ao direito adquirido à nomeação, é isso. Uma outra questão que pode ensejar o surgimento do direito adquirido à nomeação é quando a administração não nomeia e contrata terceirizados temporários ou cargos comissionados para exercer as atribuições que deveriam ser exercidas por aqueles que estão aprovados e desde que haja vaga, é óbvio, né? Então, eu trouxe aqui também o acórdão proferido pelo STJ, em que no RESP 1.185.379 se discutiu isso e se definiu que não há justificativa para que a União, que lato sensu, na verdade, que é o Estado, a administração, contrate terceirizados temporários ou comissionados para exercer as atribuições que devem ser exercidas por pessoas aprovadas em concurso público. Tá? Bom, com relação a isso, são essas as informações. E aí aqui na licitação eu trouxe algumas informações que a licitação nem precisa falar da importância da licitação para a atividade do advogado da União. Toda prova cai em licitação e eventualmente isso pode cair num parecer. Então eu trouxe alguns artigos da Lei 8.666 que eu sugiro que vocês atentem para que vocês não percam nenhuma pontuação. São pontos importantes da Lei 8.666 que podem ser cobrados. Então, necessidade de elaboração do parecer pela consultoria jurídica, artigo 38, parágrafo único. É necessário o parecer, mas a gente sabe que esse parecer não vincula, de acordo com aquele julgamento do Supremo em relação aos pareceres obrigatórios, vinculantes e facultativos. Tá? Então, vocês devem verificar a existência do parecer, a necessidade de abertura de publicação em diário oficial, autorização específica da autoridade responsável pela contratação e o ateste de disponibilidade financeira. Esses são requisitos que estão no artigo 38 que vocês devem identificar. Eu achei essa passagem no STJ que fala a respeito apenas a previsão de disponibilidade financeira e não a efetiva existência da disponibilidade financeira naquele momento. Então, esse acórdão do RESP 1.141.021 diz exatamente isso, que o que a lei de licitações exige é a existência de previsão de recursos que assegurem o pagamento e não a disponibilidade financeira imediata. Isso é um julgado importante que faz uma diferenciação entre